Prepare-se para uma salada de ideias fresquinhas e um banquete de insights empreendedores, porque no episódio de hoje o nosso convidado vai nos ensinar a plantar as sementes do sucesso do seu negócio. Hoje vamos mergulhar no mundo do seu primeiro investimento, pré-seed, seed, venture capital, e descobrir como cultivar o apoio necessário para fazer o seu sonho decolar. Estamos falando do incrível Eduardo Petrelli, o visionário por trás do James, o delivery do Pão de Açúcar e do Mercado Diferente. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que tem mais opções proveitosas do que o buffet de salada de uma churrascaria para o empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, em todos os streams de áudio, e você também pode conferir todos os conteúdos nas redes sociais no @podesonharpdc. Eu sou o Miguel, estudante de empreendedorismo da Link School of Business. E eu sou a Gabriela Azevedo, especialista de marketing digital. E hoje, turma, estamos aqui com um convidado mega especial, Eduardo Petrelli, que é CEO e cofundador do Mercado Diferente, uma food tech que vende assinaturas de cestas de frutas, legumes e verduras orgânicas que possuem um padrão diferente de beleza, que são entregues na porta de sua casa. Edu, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, um prazerzaço te receber. Obrigado a vocês, muito legal dividir um pouquinho, né? Eu já acompanho o trabalho de vocês há algum tempo, legal bacana. A gente compartilhar um pouquinho da minha trajetória e poder ajudar os empreendedores aí no começo dessa jornada. Legal, Edu, muito legal. Contente, cara. Hoje o tema do episódio aqui vai ser pautado muito em como levantar recursos para a sua startup, como obter investimento, como passar por um processo de fundraising, que é uma grande dúvida, ainda mais para quem está começando. Mas antes da gente entrar de fato nesse tema, eu acho que vale muito, Edu, você contar um pouco o que é diferente, cara. O que é a sua empresa hoje, como é que ela funciona. Boa. Diferente, então, a nossa missão é dar acesso à alimentação saudável para todos, enquanto a gente combate o desperdício alimentar. A cadeia do fresco, dos itens, principalmente os perecíveis, ele é muito ineficiente. Tem vários intermediários, acho que isso é um pouco mais divulgado, mas 30% de tudo que é produzido é desperdiçado. Isso desde o produtor até a gôndola do mercado. Ainda tem um desperdício na casa dos clientes, dentro do supermercado. Então, assim, é uma ineficiência muito grande, né? 1/3 de tudo. E a Diferente veio para solucionar esse ponto, né? Sendo um modelo de negócio muito mais sustentável, onde a gente compra direto do produtor, então pula esses intermediários, compra itens que a gente chama fora do padrão estético, então se é um pouco maior, um pouco menor, uma batida na casca que seria desperdiçado de alguma forma, e a gente, por causa disso, por ser um modelo 100% de assinatura, consegue ser até 40% mais barato que o mercado tradicional. 40%. Exato. Absurdo. Então, nossa missão é acesso. A gente acredita que os itens saudáveis e orgânicos, principalmente, eles não podem ser para poucos. A Diferente vem para conseguir abranger maior esses consumidores e dar acesso para uma alimentação extremamente saudável. Então, para o consumidor, é um modelo de assinatura, ele entra no nosso site, responde algumas perguntas, a gente sugere a caixa ideal. Então, na nossa visão, a banana acabar todas as semanas na nossa casa ainda é a gente comprar supermercado que nem 100 anos atrás. A gente faz uma lista, vai comprar e tudo mais. Esses itens, eles são muito previsíveis, né? Baseado em dados, a gente consegue inverter essa lógica de compra e é como se a gente já fizesse a lista de compra para você. Que legal. E o cliente pode entrar... o usuário ali. Exatamente, de maneira individualizada. E o cliente pode entrar no nosso aplicativo e editar se quiser. Mas se não quiser, você vai receber exatamente o que você precisa com aquela recorrência que você escolheu. Legal. E uma curiosidade, como é que começou? Né? Boa, começou já com uma conexão da minha empresa anterior. Eu fui um dos fundadores do James Delivery, vendido para o GPA, fiquei um tempo dentro do grupo Pão de Açúcar, então já estou no setor de tecnologia e supermercado há algum tempo. Quando eu estava saindo dessa minha trajetória, eu queria continuar no setor de supermercado, a oportunidade da digitalização do varejo alimentar, ela está só começando. A gente vê que a gente compra algumas coisas online, mas do mercado ele é 2% digital. Nos Estados Unidos já é 10%, a China já é próximo de 20%. Então é um caminho sem volta e eu queria continuar nessa digitalização. Só que no começo, naquela época, isso era 2021 para 2022, estava começando muito modelos de negócio focados em conveniência. Então, compras muito rápidas, compras urgentes, que automaticamente elas vêm com custo. Sim. E o brasileiro é muito preço sensitivo quando compra no supermercado. Então, a gente queria montar um modelo de negócio que fosse mais acessível mesmo. Perfeito. Essa era a nossa missão.
E tem uma realidade que 82% das famílias na América Latina cozinham todos os dias. Então, a gente queria resolver isso. A gente queria ser a solução de compra para as famílias que cozinham. E aí que foi a conexão com o começo da Diferente. Muito legal. Bacana demais. Eu gosto muito dessas iniciativas, Edu, até com esses projetos e empresas que tem uma veia muito, cara, social, de gerar valor na veia para a sociedade. Não tá só endereçando um problema, cara, do mundo corporativo. Tá interessando uma questão social, que, cara, desperdício de comida, tem muita gente que passa fome, né? Então, vocês atuam ali numa questão que, cara, traz impacto de fato para a sociedade. Então, sou super fã do Diferente, sou muito impactado nas campanhas também, nas redes sociais. Muito legal o trabalho que vocês têm feito, Edu. E eu acho que para a gente dar o pontapé aqui no episódio, de fato, no nosso tema, cara, você mencionou do James Delivery, eu acho que também todo mundo já viu pelas ruas aí também o quanto isso é presente. E, cara, para construir tudo isso, você passou por processos de captação de recursos, levantou investimento com vários players e fundos. E como que... Cara, a minha pergunta é como saber qual é o momento certo para você passar por esse processo, cara? Tem indicadores que te apontam um momento para isso? Boa, primeiro falando por que a gente está conversando sobre esse assunto. Eu não acho que eu sou o empreendedor aqui que mais levantou capital no Brasil, acho que muito longe disso, mas como eu tive algumas trajetórias, eu acho que esse primeiro capital eu tenho um pouco de insumo para tentar ajudar esses empreendedores, desde o James até o mercado diferente, e também sendo investidor anjo, então entendendo um pouco o outro lado da cadeira também. Então acho que tudo isso me dá insumo para eu poder dividir um pouquinho dos meus aprendizados. Então, acho que a primeira dúvida que eu gostaria de dividir, assim, do momento, é primeiro se precisa ou não. Eu acho que a gente tem um glamour muito grande de levantar capital. Boa. E nem todo negócio não porque, putz, capital é legal ou vai sair na mídia, automaticamente você tem que levantar capital para construir um negócio grande. Eu acho que primeiro é a ambição do tamanho da tua vontade. Acho que a primeira coisa é para saber se você quer ou não levantar capital, porque ter uma empresa de faturamento de 1 bilhão, mas com 80% diluído, talvez seja pior para o empreendedor do que ter uma empresa de 100 milhões de faturamento com 100% do negócio seu. Exato. Então, acho que a primeira dúvida é a ambição do tamanho da oportunidade. A oportunidade é pequena, você consegue ir sozinho, você precisa mesmo daquele capital? Acho que tem algumas dúvidas no começo dessa jornada para você saber se é uma trilha ou não. Perfeito. E aí, então você acha que nem tem um melhor, assim, seguir bootstrapped, tipo, com os próprios eu acho capital? Que depende demais. Depende demais. Acho que depende um pouco da ambição do empreendedor. Tá. Né? Eu quero isso, um lifestyle business, de tipo assim, eu quero viver disso. Não é uma coisa, não é melhor que o outro de você ter um restaurante ou você ter uma empresa de escalável de tecnologia. Eu acho que depende muito de caso a caso. Assim, na minha primeira opinião é isso. Pensar muito bem se é essa trilha que você quer ir. Por quê? Desculpa. Imagina. Então, o primeiro momento é fazer uma análise da empresa e de como que ela vai chegar, se faz sentido ou não faz sentido esse primeiro momento. Isso, assim, muito numa visão de tamanho de mercado, o que você quer atacar, né? Qual o tamanho que você quer chegar, para saber se... em quanto tempo também. Eu acho que isso tem que estar alinhado, porque uma vez decidido que você vai para uma trajetória de venture capital, automaticamente você tem que entender o outro lado da moeda. Sim. O outro lado da moeda só vai investir em você se você fizer 100 vezes. É uma baita resposta. Tem que saber muito claramente se é isso que você quer, né? Porque é uma pressão. Depois você né? entra nessa trilha, dificilmente você volta para os teus investidores e fala, não, eu não quero mais, eu quero brequevar a empresa, eu quero viver disso. É desalinhado com o outro lado da mesa. Então, ter muita certeza no início, antes de levantar um capital, para qual linha você quer ir, qual o tamanho do crescimento. Porque, primeiro, se isso não estiver muito alinhado, não adianta nem você ir captar. Porque o fundo vai olhar para aquilo e vai falar assim, não tem como fazer 100 vezes, ele já corta da decisão dele de investimento. Então, ter muita clareza do tamanho do mercado, tamanho da oportunidade, o tamanho do crescimento que você quer num tempo específico, ajuda você saber se quer captar e também aonde captar, porque tem vários tipos de capital aqui também, né? Então, e aí a gente vai entrar um pouco mais nas fases e tudo mais, mas o fundo de Venture Capital busca isso, busca os 100 vezes.
Se você não for trazer os 100 vezes, infelizmente você nem vai passar E o da 100 análise vezes, deles. Edu, até para quem não está familiarizado, por exemplo, o cara pôs 2 milhões. Eles querem que isso retorne 100 vezes o que eles colocaram. Boa. Qual que é a lógica do Venture Capital, do outro lado da moeda, para a gente entender Tá. se encaixa ou não, né? Perfeito. Eles olham como portfólio, então eles investem em várias empresas e na grande maioria das teses, eles querem que cada empresa pelo menos volte o fundo inteiro de investimento. Nossa, absurdo, né, velho? Então, eles têm que ter um volume de investimento, porque no portfólio e na estatística, normalmente 1 a 2 empresas dão muito certo no portfólio, de um portfólio de 25, 30 empresas. Estou falando aqui já mais no early stage, que é o que a gente vai falar mais no comecinho das empresas. Perfeito. Num portfólio de 25 a 30 empresas, há umas 5, ali uns 10, 15% meio que só voltam o capital e a maioria dá errado. Empatam. E a as maioria- 80% dão errado. Que loucura. Então, na verdade, essas poucas que dão certo, elas têm que retornar o fundo inteiro. Tem que dar muito certo. Exato. Então, todo o investimento que eles fazem, eles olham, esse negócio pode me voltar o investimento inteiro do fundo? Essa é uma maneira muito boa do próprio empreendedor entender como fazer o pitch para o fundo. Porque se o fundo olhar e falar assim, nossa, é um super negócio, um negócio muito legal, ele pode fazer 5 vezes, o fundo não vai investir. Porque ele tem que alocar aquele recurso de capital em negócios que voltem o fundo inteiro. Porque senão é um risco que ele não pode tomar. Para voltar só 5, se várias voltarem só 5, ele não vai conseguir pagar o fundo. E, na verdade, o fundo ele é de dinheiro de um terceiro. Sim, O trabalho do fundo é alocar o dinheiro para voltar o retorno para o terceiro. Né? Então, o terceiro está esperando aquele ganho de financeiro. Então, acho que esse é primeiro, voltando lá para a nossa pergunta, senão já vamos entrar em várias das outras aqui. Mas é isso, assim... Primeiro é entender, sim ou não, quero ir para essa trilha ou não. Uma vez que quero ir, aí o momento ele acaba sendo bem abrangente. Você pode ir num momento mais pré-operacional, né? Então, antes de começar a operar o negócio. Aqui tem algumas dificuldades, né? Porque o fundo ele quer ver que você está super committed, né? Assim, super... investido naquela nova ideia. Então, se você não saiu da tua empresa, se você não está tentando há algum tempo, isso é um pouco mais difícil de dar essa garantia para o fundo de que você vai investir o teu tempo e a tua vida para fazer aquele negócio acontecer. Ponto 2 se você é no pré-operacional, você vai ter que mostrar que você conhece muito do problema. Então, o que normalmente acontece num pré-operacional? Putz, é uma pessoa que trabalha numa grande empresa, que ela é especialista num problema específico e ela quer sair para fundar alguma coisa para resolver aquele problema. Então, putz, eu acho que facilita o fundo saber, ele conhece muito daquele problema. Né? Acho que é um segundo ponto que é importante. Uma dúvida. O pré-operacional é quando a solução ainda está ali na ideia, no PowerPoint, ou é quando ainda não vendeu? O pré-operacional que eu estou falando é sem nada ainda, é na ideia. É um pouco da diferente. A diferente foi assim, mas por causa da minha trajetória no James, então facilitou a primeira rodada. Mas todos os outros meus investimentos, é muito difícil isso acontecer. Tá. Mas normalmente segundo os empreendedores, ou que conhece muito da dor, que já é um executivo muito reconhecido naquele espaço, para pensar e conseguir levantar. Mas cada vez menos a gente está vendo isso no mercado, então um pouco mais difícil. E você acha que está vendo cada vez menos isso no mercado, por quê? Por causa, acho que, do momento do volume de capital, como a pressão agora meio que inverteu, antes era muito capital para pouco investidor, esse desequilíbrio fez com que as rodadas fossem até irracionais, teve esse desequilíbrio nos anos ali de 2021. No momento, isso inverteu de novo e o próprio Venture Capital, ou o próprio anjo, ou o próprio investidor, ele tem mais tempo para tomar uma decisão. E com mais tempo ele fala, putz, testa lá, começa a testar o projeto e quando você tiver alguns indicadores, volta para mim e eu acabo fazendo esse investimento. Então, eu acho que inverteu um pouco a lógica de escassez e também na urgência da alocação. E aí, por isso que eu acho que agora a gente está vendo menos esse tipo de negócio, esse tipo de investimento pré-operacional.
Faz total sentido, né? Porque a gente vê bastante notícias agora relacionadas a grandes empresas que têm um nome, né? Receberam um aporte gigantesco, mas a operação não bate. É E isso. aí vem Perfeito. déficit todo ano. É isso aí. E aí, então assim, isso é uma parte pré-operacional, como eu disse, acontece, mas cada vez menos, é muito específico. Aí quando a gente vai para o operacional, eu acho que a gente pode entrar um pouco no momento de captação, que também é por fases, né? Tá. A gente vê as nomenclaturas, né? Então, é um pré-seed ou seed, depois é uma série A, depois uma série B, depois... Não é tão travada as nomenclaturas, mas é normalmente por causa de fases e validações do que você precisa validar naquela fase. Entendi. Quando a gente vai para um pré-seed, que eu acho que é onde a gente mais está falando aqui, que é o primeiro, seed é semente, né? Então, pré-semente, assim, é muito inicial, é um momento que o investidor ele vai olhar muito o mercado, o tamanho do mercado, né? Então, assim, o tamanho dessa oportunidade, a solução, né? Se a solução ela faz sentido, na verdade, antes de ter validado de maneira muito profunda, faz sentido essa solução ser resolvida? Endereça uma dor? Exato. Entendi. E o terceiro, que eu acho que é o mais importante no começo, e isso vai diminuindo no futuro, é o próprio empreendedor. Tá. Né? É o quanto ele está motivado, o quanto ele está engajado, o quanto ele conhece da causa, o quanto os insumos anteriores da jornada dele de trabalho ajudam a você ter uma clareza dele que é a pessoa certa para resolver essa solução. É muito empreendedor. Entendi. Então, esse seed é muito menos a validação das coisas, mas é muito mais o empreendedor. Tá. Por quê? Porque a única certeza que o fundo ou o investidor tem é que o plano ou a solução ela está errado naquele momento. É mesmo, cara. É quase que impossível a primeira solução que ele apresenta lá ser a solução que vai dar certo. É mesmo. Nossa. Então, nesse momento, é muito mais o empreendedor tem a constância de tentar sempre achar uma solução para aquele problema de maneiras diferentes, né? Então, eu acho que esse é o mais importante. E aí você entende que nesse momento acaba acontecendo várias rodadas. Então, assim, esse é o primeiro a semente, né? Então, para levantar, eu acho que assim, aí voltando para a pergunta, né? Em qual momento? Eu acho que é quando você tem a clareza de precisa daquele capital para chegar e validar e chegar no próximo estágio. Né? Tá. Então, eu preciso de X mil reais porque eu já tenho uma ideia, eu já tenho minha solução, eu já tenho o problema, tem alguns indícios aqui de que eu estou recebendo, mas eu preciso do X pro Y desse capital. Tá. E aí o outro lado da moeda, né, que é o investidor, ele vai olhar e falar assim, vale eu colocar o X aqui e se ele chegar no Y, esse primeiro capital já vai valorizar tantas vezes? Então, o momento, eu acho que é o momento de você ter a clareza para defender para o investidor da onde vai ser alocado aquele capital e por quê. Perfeito. E como você vai chegar naquele resultado. Perfeito. Então, acho que a Muito pergunta legal. do momento, acho que é mais ou Muito menos por legal, essa cara. linha que eu iria. Excelente, Edu. Acho que é super valioso, ficou claro aqui para mim. Acho que vale muito também você contar. Você falou logo no começo, fez um disclaimer importante sobre, cara, sua experiência em levantar recursos, cara. Em que momento diferente tá o que o James estava? Quantas rodadas vocês levantaram e o valor do aporte, cara? No James era 2014, assim, tinha muito menos capital no mercado. Exato, e a velho. gente levantou anjos, então também tem um pouco de experiência dessa parte de grupo de anjos, Sim, que é perfeito. normalmente por onde começam as empresas, que a gente levantou lá 2 milhões de reais, e Boa. aí quando a gente foi fazer uma grande rodada, a gente acabou indo para uma trilha de institucional, que foi a venda para o Grupo Pão de Açúcar. Perfeito. Na Diferente, a gente levantou até agora 9 milhões de dólares, então 45 milhões de reais, em 3 rodadas diferentes. Então, esses Perfeito, foram 3 os rodadas. tamanhos até agora. E o que você viu de diferença nas rodadas? Você Boa. comentou um pouco dessa, né? Isso. Foi uma vez, né? Voltou. Como é que funciona isso? Então, essas rodadas, elas são para essas validações. Então, a primeira rodada foi para, temos um produto, estamos resolvendo para um cliente, temos uma tração mínima, né, um volume mínimo que faça sentido e que mostre a oportunidade que a gente tem. Essa foi normalmente as primeiras rodadas. Então, desde o seed até um pré-seed, normalmente é para assim, esse capital, né, leva até o X, que é
Você está conseguindo trazer cliente? Você está trazendo por quantos? Por quantos reais? Você está crescendo quanto, né? Como é um pouco a tua estrutura de margem? Então, você vai validando essas coisas. Quando você vai para uma segunda rodada, ele acaba sendo mais tração, assim, beleza, eu acho que você tem um cliente bom, você conseguiu validar, mas será que isso pode ser escalável a um nível que começa a aparecer outras dores, né? Então, eles chamam de growth stage, que é a hora do crescimento. Então, você começa a validar que você consegue crescer, em qual proporção, em qual tamanho. Normalmente é uma visão, depende do modelo de negócio, mas é expansão. Consigo operar em 2 lugares ao mesmo tempo. Você começa a validar um pouco dessa segunda fase do negócio. A terceira, ela começa a ser mais uma eu estou falando de números, mas pode ser que 3 seja diferente para 5, rodadas para outro, mas a próximo estágio é normalmente de ser uma empresa mais próxima de uma empresa convencional. Eu gero caixa, eu tenho uma estrutura de executivos, eu consigo... eficiência organizacional. Eficiência, exatamente. Então, é um terceiro momento da empresa. Então, tentando quebrar em 3 grandes fases, seriam essas. A primeira de muita validação, a segunda de muita escala e a terceira de muita eficiência. Legal, muito bacana mesmo, cara. E a gente, como você falou, cara, estamos falando ali no começo das primeiras rodadas, que é muito nossa audiência de jovens empreendedores que estão começando. Eu imagino o quanto, né, você mencionou isso no diferente, você já tinha uma experiência, uma bagagem do James e você conseguiu acessar investidores com mais facilidade, já tinha contato, relacionamento, enfim. Mas como que é no começo para quem está começando, para acessar o investidor, cara? Como é que funciona? Tem que submeter algum documento? Como é que cria esse relacionamento no primeiro momento? Acho que a primeira parte de decidir o capital, sabe mais ou menos onde está, acha que está no momento, sabe para quanto precisa para chegar no plano, na próxima etapa das validações que são necessárias. Eu acho que aí vem a parte da estratégia. Tá. E acaba que eu li muito, tem alguns advisors que me ajudam nesse momento, e eu acho que o brasileiro faz pouco isso. O brasileiro ele é muito empreendedor, né? Ele quer resolver aquilo muito rápido, e vai, e faz resolver no dia a dia. E eu acho que muito pouca gente para e planeja a rodada. E isso muda muito, porque ele acaba sendo quase que uma arte levantar capital, não é? Tá. Você tem que entender o outro lado, assim, mas é muito planejamento. Então, uma vez que tem essa decisão de levantar, e aí vem da tua pergunta de como conectar, primeiro, qual é a fase que eu estou, e aí você começa a ver quais são os tipos de investidores que poderiam alocar esse capital, né? Então, vou levantar capital com anjos, né? Primeiro, o círculo sempre é mais próximo, tem algum, eles chamam de family and friends, né? Tem alguma pessoa no meu círculo que pode me ajudar? Perfeito. Sim ou não? Aí eu acho que primeiro depende de cada um, mas assim, tem um chefe meu, tem alguém próximo que pode me ajudar? Tem ou não tem? Vou listar essas pessoas antes ainda de abordar elas. Tá. Segundo grupos de anjo, né? Tem vários grupos de anjo no Brasil, que são pessoas físicas que se juntam para alocar esses capitais. Existe. Tá, em qual tipo de tese que eles investem? A minha tese está alinhada com esse tipo de tese? Eles já investiram em alguém parecido ou não? Eles tem investem muito mais trabalho antes de você abordar, né? Legal. Eles investem em B2C, eles investem em B2B? Que tipo de investimento que eles fazem? Qual o tamanho de cheque? Não adianta, se eu quero levantar R$1 milhão, eu ir num fundo que o cheque mínimo deles é $2 milhões. Não adianta, perder tempo para todos os lados. 100%. Ele vai saber que você não fez o teu trabalho de casa, você vai chegar e vai perder teu tempo. Então depois um grupo de anjos. Terceiro quero levantar um capital semente, com institucional, com fundos mesmo, é isso. Qual é o fundo? Eles investem em qual estágio? Qual o tamanho de cheque? Qual o tipo de tese? Então fazer essa lição de casa é muito importante. Boa. E tem esses dados no mercado. E quanto tempo você levou para fazer a lição de casa? Boa. Do primeiro, a rodada da Diferente foram, antes de começar a levantar capital, acho que de planejamento foram uns 3 meses. Então, desde quem é os fundos, qual é a apresentação, qual a parte financeira, foi mais ou menos 3 meses, tá? Então, acho que 3 meses dá para fazer isso com certa tranquilidade. Uhum. Então, planejou com quem falar. Tá. Eu tenho a minha lista ali, e aí começa um pouco da estratégia também, tem vários livros que mostram isso, é você separar isso em
tiers, em grupos. Né? Em grupos menos tendenciosos, que tem menos probabilidade de você fechar, o mais ou menos e os que você mais quer. Por quê? Porque quando você começar a falar, você tem que começar pelos que têm menos probabilidade. Porque você vai ajustando as perguntas, o que eles perguntam, Não é o que eu não tô óbvio isso, né? enderecendo. Totalmente Às vezes, contrário. pela intuição do empreendedor, Nossa, eu quero Pô, falar com eu o não melhor. vou gastar meu tempo indo Exato, Só que exatamente. olha isso, o quanto é importante Exato. o processo que você vai aprendendo Então, na putz, porque prática. você vai testando a tua apresentação. Exato. E aí ele pergunta, putz, tem muita gente perguntando sobre o mercado. Então, Sim. na meu pitch, eu tenho que falar sobre o mercado. Antes dele perguntar. Tem muita gente perguntando por que eu não tô trabalhando 100% nesse negócio. Putz, então eu tenho que explicar já para ele por que eu não tô nisso antes. Então, separar sobre esses grupos é super importante. E aí vem a arte de como se conectar, que é a tua pergunta. Eu acabei indo um pouco antes antes da tua pergunta, mas porque eu acho que é uma preparação 100%. mesmo, antes de entrar em contato com eles. E aí, existe uma frase que é muito, que é usada, frase não, mas uma nomenclatura que é usada, que são as warm intros, que é as introduções amigáveis, ou as introduções quentes para aquele contato. Se você mandar um cold call, uma ligação fria, a probabilidade de resposta é menor. Então, a estratégia de ver esse planejamento de captação, ela acaba sendo quase que métricas, assim, numéricas. É a probabilidade de você ir passando dentro daquele funil. É quase que uma venda mesmo. Quantos eu cheguei em contato, quantos me responderam, quantos me abriram. Processo muito semelhante ao de venda. Muito semelhante. E se você manda uma introdução ruim e a primeira parte do funil ele já não te responde, esse teu funil está bem menos aquecido já. Então, a parte de você ter uma pessoa ideal para resolver e te abrir esse contato é muito Então, importante. legal. Então, buscar criar relacionamento com alguém que já acessou isso. Como que eu sugiro? Pega o portfólio das empresas do fundo que o fundo investiu, vai no empreendedor. Legal isso. Chega no empreendedor e fala, eu estou pensando em falar com esse fundo, queria te mostrar o que eu estou fazendo. Se ele gostar, melhor porta de entrada é um empreendedor indicando um outro empreendedor. Nossa, eu conheci muito aquele cara, esse empreendedor está fazendo algo muito legal, você tem que falar com eles. É o que o fundo mais quer ouvir, né? Essa é uma maneira. Outra maneira em vez de um empreendedor, tá num evento, conseguir falar direto com uma pessoa decisora. Uma outra maneira é conhecer alguma pessoa pelo LinkedIn que está muito próximo, ou alguém do time que também você possa falar. Então, tem várias formas de você não ir direto e mandar uma mensagem no LinkedIn. A probabilidade da resposta dele vai ser muito menor. Legal. Isso acaba minimizando as chances. Vou dar um exemplo só da diferente que a gente fez. Boa, legal. A gente tem um benchmark nos Estados Unidos, chama Misfits Market, está fazendo algo similar lá nos Estados Unidos. E eu queria muito chegar no CEO dessa empresa. E, tentei por tudo e não conseguia, ir pelos fundos e pelas pessoas, antes de eu mandar uma mensagem para ele. No final, eu vi que ele tinha um board, né, uma estrutura de diretoria dentro da empresa, e eu mandei para todo mundo, e um me respondeu, e esse me conectou com o CEO, e o CEO acabou virando investidor anjo nosso no começo da diferença. Então, assim, essas estratégias, parece que ela não faz muita diferença, mas no final é planejamento mesmo, e essa visão de maximizar as etapas do funil é muito importante. Então, acho que esse primeiro contato, minha sugestão é muito isso, assim, de saber com quem quer falar, como você vai fazer com cada um. Então, a planilha de rodadas da Diferente, eu tenho lá quais são os pontos de contato de cada fundo, quem é a melhor pessoa para fazer as introduções, quem é a segunda melhor pessoa para fazer as introduções, e a gente vai de maneira estratégica tentando conseguir essa melhor introdução dentro da empresa. Absurdo, então, isso é super importante no começo dessa primeira intro. E aí depois a gente pode entrar um pouco mais nas próximas fases da rodada. Legal. E entre as fases, qual foi o maior desafio, assim? O que você fez para também resolver esse desafio? Boa. Eu acho que um desafio muito grande pro empreendedor é aceitar os nãos. Porque que nem uma venda, você vai ter muito mais não que sim. Assim, muito difícil falar com o empreendedor, nossa, todo mundo quis investir na minha empresa. Nunca vi. Se você tem 10% das pessoas querendo investir que você falou na tua empresa, nossa, mas já é uma conversão sensacional. Então, nessa jornada, você vai receber muito não. Eu acho que o maior aprendizado é você aprender com os nãos para maximizar a probabilidade dos próximos engajarem com a tua tese. Então,
essa arte de você ir encaixando teu posicionamento, resolvendo a dor, entendendo o outro lado da moeda, entendendo o que o investidor está buscando, para que você no final consiga ter um sucesso dentro da captação. Acho que a maior dificuldade que eu tive é aceitar esses nãos, assim, é algo que pega muito o empreendedor, porque você começa a se questionar, Sim. será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que tem mesmo um negócio aqui? E você começa a se questionar muito, né? Mas eu acho que um aprendizado é keep up, assim, se vocês, né? Tem várias histórias aqui que eu acho que vocês já devem ter passado, de empreendedores que quase não deu certo, né? Demais. E essa resiliência na hora da rodada, eu acho que acaba sendo bem importante. Quem falou isso foi a CEO da Canva, que ela teve, acho que quase 100 nãos, e ela continuou, persistiu e foi. Agora é uma empresa faraônica, né? Isso aí. É verdade. Olha que legal, acho que já tiveram dicas super valiosas aqui, Edu. Pensar que, cara, essa dica de você conseguir como investimento anjo, seu benchmark lá nos Estados Unidos, pô, imagino tanto que muito mais que o capital, né, do que uma parte de levantar recursos. Também você não está buscando só o dinheiro por dinheiro, né, o capital. Você está buscando também o aporte de conhecimento, a experiência das pessoas. Imagino tanto que isso gerou de valor, de fato, para diferente. Esse é super importante, até nessa fase, chamam de smart money, né? É um dinheiro inteligente. Então, não é só o dinheiro por dinheiro. Então, eu fui já visitar lá a operação deles. Velho. Então, imagino que isso, os atalhos que a gente consegue ter. E uma sugestão também para quem está começando quem são as melhores pessoas nesse setor? Eu estou resolvendo uma dor B2B de restaurante. Quem é o maior diretor comercial de uma grande rede de restaurantes que você pode ir falar com ele? Se Legal. esse investidor entrar, olha a validação para um outro fundo que conhece pouco dessa tese, mas nossa, aquela pessoa que está num cargo de diretoria numa super empresa, ela acreditou nessa dor, nessa solução que eles estão conseguindo. Perfeito. Então, é uma validação importante, né? Então, também entender a captação como um smart, como essa parte de inteligência do mercado, é super importante para compor essa rodada, né? A estratégia de compor é muito importante, porque o fundo ele não vai saber de todas as teses, ele não vai conhecer todas as teses da mesma forma. Então, quanto mais insumo você dá para ele de que você sabe como solucionar, ou tem pessoas que estão validando aquilo, mais fácil você levantar esse capital também. Que animal. Muito legal saber disso, cara. E também do processo de conhecer quem é a pessoa do outro lado, né? Imagino que o pitch que você fez para o cara CEO da Misfits foi outro pitch que você fez para um outro anjo e tal. E o quanto é importante também conhecer a fundo quem é a pessoa, o investidor, para você adaptar a sua comunicação para enaltecer da forma que mais gera valor para quem precisa de gerar valor. É um processo de vendas de fato. E como que é, Edu, essa parte do pitch? Fala em levantar recurso, o pessoal sempre lembra e se concentra na parte do pitch, né? Shark Tank e tal, todo aquele processo. Teve alguma grande lição nessa parte de pitch que você fala, aprendi demais a fazer pitch, foquem nesse aspecto, destaquem isso, tem alguma dica, boa prática nisso? Tem aí, nesses estágios até antes do pitch, é isso, assim, então você conseguiu uma introdução boa, né? Tá. Conseguiu a pessoa certa, a introdução aconteceu, pelo menos eu sugiro sempre não mandar o pitch antes. Boa sugestão. Cada um vai ler da forma que quer, mesmo? Sim. com o tempo que quer. Isso é muito comum, né? Já manda o pitch ali no e-mail. Eu pitch prefiro deck, né? tentar ao máximo que não mande. Eu acho que tem investidor que vai falar assim, eu só não vou marcar uma reunião com você, eu preciso ver o pitch, e aí acaba tendo que mandar, mas aí eu também tenho uma sugestão, mandaria resumido. Tá. Muito simples nos pontos. Então, o primeiro ponto, normalmente a gente manda um parágrafo mesmo escrito do que é o negócio. E aí eu pergunto, quer marcar para eu te falar mais ou não? Adoraria te contar mais do que a gente está construindo, antes de mandar esse pitch. E se ele pedir, tentar mandar um deck, uma apresentação resumida. Tá? Sobre a apresentação, e eu acho que sobre esse momento de apresentar, de novo, se você entende muito do outro lado, entende de alguma forma, essa pessoa que fez a introdução meio que te dá já um briefing do que ele mais gosta de ver ou não, eu acho que é sempre você conseguir conduzir aquele período que você está resolvendo as maiores dúvidas que o outro lado tem.
Em vez de você pegar uma apresentação gigante, que normalmente você empreendedor, você quer falar sobre tudo que você está construindo, né? E você investir 1 hora que você tem com aquele investidor, 45 minutos falando de tudo, a probabilidade dele engajar ou não, ela acaba sendo menor. Então, eu até a maioria das vezes, se eu posso não apresentar a apresentação, eu prefiro, para não perder até a linha do raciocínio. E apresentar já os pontos do porquê que eu sou a pessoa, porquê que a gente tem essa solução, porquê que o mercado é tão importante, do que ficar preso numa apresentação que às vezes até aquela comunicação acaba não funcionando. Mas sobre a apresentação, eu acho que em todas as fases você apresentar o mercado, as ordens, um monte de documento isso na internet, mas vou tentar resumir aqui. Então, o mercado, o tamanho do mercado potencial e o tamanho do mercado que você está começando. Segundo, o problema, né? Muito claro por que existe esse problema, que tamanho de problema isso ou o quanto que isso impacta na vida das pessoas ou na empresa, dependendo de cada modelo de negócio. O terceiro é a solução. Então, assim, como você resolve esse problema, né, de maneira simplificada. O time que está resolvendo esse problema, né? Então, quem é o time? O porquê que esse time é o ideal? Isso é muito importante no começo. Por que essas pessoas são as que têm que resolver esse problema? Certas, que legal isso. Porque assim, o problema ele já existia. Né? A solução pode ser que até seja inovadora e tal, mas... Igual você falou, o investidor precisa ter a certeza, né, de que o empreendedor vai, empenhar naquilo, de que o time vai empenhar e ser capaz de multiplicar por 100x. Exatamente. E o investidor, ele não pode... Uma dúvida que ele não pode ter é que o empreendedor vá pular fora. Tipo assim, como é que eu vou investir que ele vai botar uma outra pessoa que eu nem conheço? O capital que eu estou colocando é para aquela pessoa resolver. Então, o time acaba sendo super importante para solucionar. E o último aí depende de tamanho do negócio, mais antes ou mais depois. Eu acho que muda o quantos slides nesse momento, os primeiros resultados, né? Putz, estou conseguindo, quais são as métricas de sucesso que eu estou enxergando, para dar um certo insumo para o investidor de que você está no caminho certo. Estou tentando simplificar, a apresentação deveria ser essas 5 grandes temáticas. Legal. Né? E você acha que tem peso em relação a essas temáticas? Qual que você distribuiria isso em questão de tempo, vamos dizer assim? Boa. No começo, eu investiria muito tempo na solução e no time. Assim, de novo, com certeza o problema ele existe, mas assim, a solução vai mudar e o empreendedor ele vai ter que estar ali. Então, assim, você mostrar que você é a pessoa certa e que você é resiliente e tem todos os valores necessários para construir aquele negócio do futuro, eu acho que é o mais importante. Acho que quanto mais você conseguir dar esse insumo para o empreendedor, que você é a pessoa certa para resolver, é onde eu mais investiria tempo. Boa. Legal. Que o processo de pitch também é uma venda, né, turma? A gente tá falando aqui de vendas, Edu. Estamos entrando aqui num quadro clássico aqui do Pode Sonhar, é o quadro da venda do objeto. Então, vou pedir pela primeira vez rodar a vinheta desse quadro aqui no programa. Vamos nessa? Bum, me vende essa caneta. Vai, observa. Quer que eu te venda essa p*** de caneta? Pô, rolou, turma. Muito legal, muito bacana, Edu. A gente sempre faz esse quadro aqui no Pode Sonhar, cara, até pra te dar um contexto. Baseado na cena icônica do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. E aqui no Pode Sonhar é baseado na premissa que um empreendedor deve necessariamente ser um bom vendedor. Então a gente substitui esse objeto por objeto surpresa, e o objeto da vez, cara, foi pra você aqui, Edu. Uma Fanta Uva, cara. Uma Fanta Uva. A gente pensou assim, o Edu, cara, trabalha com alimentação saudável, cara, frutas, verduras, legumes ali, entregue pra casa das pessoas. Acho que é super, cara, um propósito, assim, muito bacana. Mas se a gente levar uma junk food, assim, uma junk food que é boa, vai ficar fácil para ele. Vamos tentar trazer um produto aqui que talvez não seja dos mais saborosos, eu diria, para você tentar desenrolar essa venda, lá, cara. Primeiro eu pensaria para quem vender, né? Acho que pode ser, fica à vontade. Venda. Perfeito. E
E aí eu iria numa saída de escola de mais ou menos 15 anos, 15 a 18 anos. Bom local. E chegaria com o pitch de, pô, você tá com sede? Como é que você normalmente toma o seu suco de uva? Eu tenho certeza que você, quando chegar em casa, a sua mãe vai reclamar que vai perguntar se você tem uma alimentação saudável ou não, mas todo mundo tem prazer na vida, né? E eu acho que uma criança, um adolescente tem a oportunidade de tomar algo que tenha um pouco mais de sabor, né? Que tenha essa facilidade de você abrir e tomar, e você, por só R$3, consegue trazer essa alegria pro teu dia pós-estudo, né? Um dia maçante, que você ficou horas e horas dentro dessa aula, mas você merece tomar algo que te traga esse prazer, e que por R$3 você consiga trazer esse benefício. Com certeza, Edu. Mandou bem, pô. Mandou bem. Com certeza você ia vender. Mandou difícil, mas mandou bem, porque eu sou essa pessoa que todo dia eu tomo refrigerante. Que bom, mano. Mandou bem demais, Edu. Mandou bem na escolha do público-alvo. A gente até passa esse desafio aqui, turma, para quem tá nos assistindo, Edu. Então, quem acha que consegue vender a Fanta Uva melhor que o Edu aqui, manda uma DM pra gente lá no Pode Sonhar Marca PDC. também, que eu quero ver. Boa, pra você dar um feedback depois, Edu, na venda. Muito bacana, cara. Eu acho que muito do que a gente tá falando é esse processo, cara, de venda, de personalizar a comunicação para quem precisa ouvir, né? Então, eu acho que seria muito bacana você dar... Cara, a gente tá caminhando já pro finalzinho aqui do nosso episódio, infelizmente. Tem várias dicas bacanas ainda que poderiam ser compartilhadas, mas eu já aprendi muito aqui, velho, de que dicas você daria para, cara, alguém que tá nesse processo de captação de recursos, de uma maneira geral, assim, pode ser uma pouco mais pessoal, um pouco mais técnica, da maneira que, quem sabe, você gostaria de ter ouvido lá atrás. Boa. Eu acho que essa parte de planejamento. Boa. Isso é diferencial. Planejar. Tem outro ponto que a gente não falou muito aqui, mas a rodada, que nem uma venda, ela tem um momento, né, daquela transação. Então, se você não está muito planejado, é normal que as coisas elas não andem no mesmo time, né? Então, você tem um fundo que está começando a ver, tem um outro fundo que está na hora da tese de investir ou não, e tudo isso atrapalha gerar aquele momentum da rodada, de todo mundo, tem um fundo que está indo para uma segunda conversa, você quer ir ou não, você acaba levando todo mundo para um mesmo momento de decisão, isso faz com que você maximize a venda. Né? Que nem você vai vender teu carro. Se você tiver 3, 4 pessoas querendo ao mesmo tempo, é muito melhor. Se tiver um num mês, outro no outro, ele já comprou outro. Você não tem mais aquele poder de negociação. Então, trabalhar esse planejamento faz com que você saiba com o que falar, o porquê falar, o que você tem que falar, mas também que você gere esse processo de venda para todos muito mais organizados. Legal. Lá no James eu não sabia isso. Então, assim... Não, cara, essa dica não é óbvia mesmo, né, velho? E faz muita diferença. Muita diferença. Então, acho que esse seria o maior insumo aí para quem tá ouvindo a gente. Legal. E até uma dúvida, cara. Tem muitos empreendedores, até uns que já vieram aqui no Pode Sonhar, que concordam e outros que discordam com essa afirmação. Queria saber sua opinião, cara. Que fundraising is a full-time job. Que levantar recursos é um trabalho de tempo integral ali, que o empreendedor, o CEO, deve sempre estar olhando isso constantemente. Você concorda? Ainda mais você que dá tanta atenção a essa etapa de planejamento, cara. Você concorda com essa afirmação? Eu adoraria que fosse, na verdade. Mas é que assim, no final, o empreendedor no começo, ele tem que fazer tudo, né? Eu tô no momento, ao mesmo tempo, eu toco toda a operação junto. Então, automaticamente, isso me toma muito tempo. Adoraria que fosse full-time job e eu só fizesse isso. Eu acho que ele é um extra full-time job. No final, vai ser no teu tempo extra. Agora, assim, de volume de tempo, ele demanda bastante tempo do empreendedor. Não vou minimizar isso. Eu acho que quanto mais para frente ele vai se tornando mais prioritário,
Mas no começo, o empreendedor, ele está empreendendo, ele está resolvendo as dores do dia a dia. Tem que olhar para a operação, não adianta só ficar... Exato. E dificilmente você vai ter um sócio que você vai falar, ó, você faz tudo e eu só levanto capital. Então, eu tenho um mixed feeling sobre essa afirmação. Boa. Eu acho que tem momentos que talvez seja mais foco do CEO levantar o capital, mas no começo o CEO e o fundador ele tem que botar a empresa de pé. Total, eu acho que o full-time job é botar a empresa de pé. E eu acho que o extra job é você levantar capital para que a empresa consiga crescer. Até porque não é um ponto de chegada, né? Levantar capital, né? Às vezes igual você falou, existe muito glamour em volta disso, né, cara? Levantar capital, por levantar ali nos anos de 2021, todo mundo queria levantar. Mas não é um ponto de chegada, é pro próximo. É o meio do caminho. Só mais uma validação. Perfeito. E a gente falou muito do processo aqui, Edu, de levantar recursos, sobre passo a passo. Foi muito prático mesmo, um guia, eu gostei muito. E para você pessoalmente, Edu, como que é a sensação? Depois você consegue ali, fechou com o investidor, para você como empreendedor, como é que foi esses momentos que você passou na sua carreira? Óbvio que, por um lado, você tem um senso de orgulho, porque mais gente está acreditando na tua tese, em você principalmente, no teu time, na tua solução, mas por outro lado é um senso de responsabilidade gigantesco. Porque é um capital relevante, que você tem que entregar um resultado. Então, se você está sozinho e você, sei lá, quer fechar a empresa ou não, é muito mais simples. Quanto mais capital você vem trazendo, mais um peso nas costas vem te trazendo. Acho que no começo o teu peso, pelo menos para mim, é muito o time, né? Essas pessoas estão acreditando em mim. Eu preciso dar essa oportunidade para cada um que está aqui. Quando começa a vir capital, tem mais um monte de gente aqui acreditando em você e esse peso vai aumentando. Então, para mim, é um mix também de assim, por um lado, saber que mais uma etapa foi atingida e tem mais gente acreditando no meu sonho, mas, por outro lado, vem com responsabilidade também. Com responsabilidade. Legal. Du, cara, se você quiser dar um recado final aí pra galera, divulgar alguma coisa, sinta-se super à vontade, cara, o espaço é seu aí. Boa. Eu sou o maior adepto e apoiador do empreendedorismo, então por isso que eu fiquei tão feliz de vir aqui com vocês também. Então, assim, quem está nos ouvindo, se quiser me mandar um WhatsApp, um LinkedIn, né? Porque é o contato que normalmente a gente tem, para tentar auxiliar de alguma forma. Eu sou super aberto. Vai ser no meu extra job, então talvez eu demore um pouquinho para responder, mas automaticamente eu acho que o empreendedorismo é muito disso, de estar junto, de se ajudar, cara, de conseguir com essas conexões, facilitar um pouco a jornada do empreendedor, que é muito difícil. E quem está num momento de levantar capital ou está com pouco capital no caixa, é um momento muito desafiador e que só o próprio empreendedor conhece a dificuldade desse momento. Então, sinta-se super à vontade para me conectar. E o último ponto sobre a Diferente está só começando, então se você é empreendedor ou se você pensa em empreender dentro de uma empresa, a Diferente é um super lugar. A gente gosta de pessoas que querem empreender, porque todos os dias na Diferente a gente está empreendendo. Então, também entre em contato com a nossa rede de RH, sempre tem vagas abertas. Então, acho que são esses dois recados que eu deixei. Que legal, cara, muito obrigado pela generosidade aqui de ter compartilhado tantas dicas valiosíssimas. Para mim foi muito rico, de verdade, velho. Foi muito especial mesmo. Que bom. Tenho certeza que para a audiência também. Obrigado mesmo. Obrigada. Obrigado a vocês. Valeu. Turma, muito obrigado também para todo mundo que assistiu até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar uma curtida e, do mais importante, comentar o que você achou aí. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.